Essa aula, na verdade, foi mais em cima da mais recente atualização sobre o tema, tá? Do movimento escapular. Eu começo falando, né, esse aqui é meu currículo ali, meu Instagram, acredito que todos tenham ali, mas se quiser ver conteúdo, fazer interação, perguntas, estou à disposição. Bom, eu sempre costumo falar, né, da interação do complexo do ombro, né, e quem acompanha minhas aulas já sabe que eu falo que na minha época de estagiário, de professor de musculação, eu não tinha tanto conhecimento assim da complexidade cinesiológica da articulação do ombro, né? Para você ter uma movimentação do membro superior, você precisa de uma interação entre um conjunto de articulações, articulações do complexo do ombro. Então, o ombro não é uma articulação só. Por mais que o movimento do osso ali, do húmero, ele aconteça na glenohumeral, eu preciso ter uma sinergia das articulações, né? Da externo-clavicular, acromioclavicular, que vão refinar o movimento da escápula torácica e, consequentemente, da glenohumeral, né, que é a articulação do húmero com a escápula da fossa glenoide para fazer essa movimentação, né? E aí que tem uma vista posterior da escápula, uma posição neutra, né, que a gente tem a escápula ali por volta de T1 e T2, o ângulo superior, o ângulo inferior em T8 e T9, a espinha da escápula, né, por volta de T3, com o acrômio aqui, a clavícula, né, o posicionamento da clavícula sobre as costelas, sobre o tórax, por isso que a gente fala articulação escápulo-torácica, e essa articulação escápulo-torácica é considerada falsa. Por que que é uma articulação falsa? Porque não tem o contato direto entre as superfícies ósseas, né? Se a gente tem uma articulação verdadeira, a gente tem contato direto entre superfícies ósseas. Aqui não, eu tenho músculo, né? Tenho subescapular, serrátil, que são músculos que ficam entre, como se fosse um sanduíche, né? Como se fosse a carne de um sanduíche entre as costelas e a escápula. Então, é uma articulação falsa. E como eu não tenho contato ósseo, essa estabilidade, esse contato, essa articulação é controlada pela questão muscular, né? Pelos músculos que estão ali inseridos na escápula e na coluna, no húmero, enfim, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse controle. E olha que interessante, que eu sempre falo, né? Qualquer alteração na coluna torácica vai repercutir nas costelas e, consequentemente, vai repercutir no posicionamento da escápula e no movimento escapular. Então, se a pessoa tem uma. Lembra, né? Olha o sentido oval, né? Ovalizado das minhas costelas. Se minha coluna está retificada, eu vou perder esse padrão, consequentemente, a minha escápula vai estar posicionada de uma forma mais achatada, né? Ou se a coluna está arredondada, essa escápula desloca em abdução, né? Ou se tem uma escoliose, um lado vai ficar mais comprimido, o outro lado vai ficar mais expandido. Então, eu tenho diferenças na apresentação desse aspecto escapular. E olha que interessante, né? Essa figura eu gosto bastante porque ele mostra, né, a quantidade de músculos que estão presos na escápula e estão conectados à coluna vertebral, ao próprio externo e ao próprio húmero. Tá? Todos essas linhas, eles representam vetores de forças dos músculos que são responsáveis pelo controle escapular. Tá? Eu uso, e muitos professores usam o termo estabilidade escapular. Tá? Dá para usar? Dá para usar. Tá? Mas, hoje em dia, prefere-se utilizar a terminologia controle escapular, porque a escápula, como ela é sustentada, vamos dizer assim, né, por vários músculos, e o músculo tem um comportamento dinâmico, ela não tem necessariamente um componente estático. O controle escapular, ele é dinâmico, ele obedece à dinâmica muscular, tá? Principalmente para guiar a orientação do membro superior, a movimentação do membro superior, principalmente com relação ao alcance da mão. A escápula, então, ela visa atender à demanda dos movimentos do membro superior para que a gente possa realizar os movimentos da mão, que são os movimentos funcionais, tá?
E olha que interessante, a gente tem um guia muito forte anterior, sempre falo isso nas aulas, de controle da movimentação da mão para fazer a função, mas lá na raiz do movimento a gente peca um pouco por conta do controle. Por quê? Porque a gente não tem olho nas costas, a gente não tem feedback. Então, esse controle muscular, ele se orienta pelas oportunidades de movimento que é dada a cintura escapular, por exemplo, aquele segmento, tá? Então, por isso, quando a gente pensa, como é que eu vou pensar no tratamento da cintura escapular? Eu vou dar variações de movimento para essa escápula, para esse músculo ele ficar como se fosse ter vários estímulos e uma potencial capacidade adaptativa referente aos movimentos que são é, ofertados a ele. Tá? E aí a gente evita possíveis compensações, porque a gente tem fibras musculares desse contexto de fibras que controlam o movimento escapular, que elas estão em estado de prontidão maior. Por quê? Porque elas têm outras funções. Por exemplo, trapézio superior. Trapézio superior é um músculo, é uma fibra do trapézio, são as fibras descendentes do trapézio, que elas são muito utilizadas para estabilizar a cabeça. Então, como elas já estão em estado de prontidão para estabilizar a cabeça, é mais fácil, o caminho de resistência do sistema nervoso é menor para solicitar esse músculo para fazer outras funções. E realizando outras funções, o que pode acontecer? Pode comprometer o funcionamento mais adequado, tá, dessa articulação, principalmente a escápula torácica. Então, essa avaliação, o entendimento muscular, o entendimento da cinesiologia do controle escapular é muito importante. A gente pode associar, né, a uma ao sincronismo muscular e também, em condições muito severas, saber o que está acontecendo, tá? E tentar melhorar esse padrão para que o músculo possa ofertar uma dinâmica mais eficiente com relação à funcionalidade. Olha que interessante. Pessoal, isso aqui é uma troca, tá? Isso aqui não é uma aula. Então, qualquer coisa, eu estou guiando aqui, mas vão perguntando, vão falando. Eu não quero que tenha um caráter meio de cima para baixo, tá? É nós aqui, tá? Eu quero uma coisa mais da gente aqui, mais interativa, para realmente entender, tá? Esse é o meu objetivo. Então eu não quero ser confuso aqui. Olha que interessante. Isso vocês já ouviram falar. É o plano da escápula. Se a gente tem essa condição do tórax ser oval e a escápula está sobre o tórax, colocada sobre o tórax, e a caixa torácica ela não é chapada, ela tem esse formato oval, a escápula ela assume uma posição mais diagonal. Por isso que a gente fala, o plano da escápula, a posição da escápula, ela é mais na diagonal, por causa do tórax. Ah, mas pode ser mais direcionado ao plano frontal? Pode, tá? Por quê? Porque tem indivíduos que têm a caixa torácica mais rasa. É uma característica, por exemplo, de orientais. Alguns orientais tendem a ter, por característica, a caixa torácica um pouco mais estreita e mais rasa. Então, a orientação dessa escápula, naturalmente, é mais direcionada para o plano frontal, tá? Maioria das pessoas tem esse formato oval da caixa torácica, então por isso a gente tem esse formato o posicionamento da escápula mais direcionado para diagonal. E por quê? Tá? Muito porque também de uma questão evolutiva da nossa espécie, nós éramos quadrúpedes. Tá? Então, assim, o plano sagital ele acaba sendo o plano mais funcional do corpo dentro desse aspecto evolutivo da nossa espécie e uma acomodação geral do crescimento e adaptação à nossa forma bípede. Beleza. Ok. Para a gente saber o posicionamento ideal, e por que eu tenho que saber isso? Né? Porque nessa posição mais diagonal do posicionamento escapular, é que eu tenho um centramento melhor da cabeça do húmero na minha glenoide, ele se articula melhor com a glenoide. Outra coisa, aqui é uma representação óssea, mas está cheio de ligamento que cobre, tá? A cabeça do húmero com relação à escápula.
esses ligamentos eles vão estar na melhor condição. Se a pessoa aduz a escápula, esses ligamentos ficam torcidos, tá? Então, aqui, a melhor forma desses ligamentos desempenharem a função, o que que o ligamento faz? Liga, né? Conecta um osso ao outro para dar estabilidade, de forma passiva. E de forma ativa, os músculos. E os músculos, com relação à sua força-comprimento, que é aquele comprimento contrátil, que o músculo é mais eficiente, no caso, para força de coaptação, força de união entre essas extremidades, o que, que acontece? Também é nessa posição do plano escapular. E é um plano que eu tenho menos impacto e mais conforto. Haja vista o quê? Você pode pegar, você com dor no ombro, ou um conhecido, uma tia, quem for, dor no ombro, a pessoa continua escovando o dente, continua comendo. Por quê? Porque os movimentos funcionais acontecem na diagonal, que respeitam esse plano mais para sagital e esse plano que a gente fala de plano escapular, tá? Então, essa é a dinâmica. Então, por isso que a gente tem que respeitar, porque eu tenho melhor coaptação, melhor efetividade ligamentar e melhor condição muscular para fazer movimentação. É por isso que a gente fala, faz elevação lateral, plano frontal. Faz desenvolvimento, plano frontal. Você não faz no plano, desculpa, escapular, não no plano frontal. Elevação lateral na diagonal, não no plano frontal, tá? Então, isso é uma das premissas por conta dessa condição, tá? Desse posicionamento que é melhor para ter eficiência dos músculos que interagem com a condição da escápula com o tórax e principalmente ali do húmero com a escápula. E para que serve a escápula, tá? A escápula, ela serve para, então, manter o contato glenomeral, manter a glenoide com o húmero. Glenoide é aquela parte que se articula com a cabeça do húmero, ponto de fixação muscular e uma posição correta sem que sobrecarregue ligamentos e tecidos conectivos, passivos, fáscias que ajudam essa coaptação da cabeça do húmero na glenoide. Beleza pura. Olha que interessante, né? Estudos mais antigos, ali, a gente vê 2009, 2008, 2005, eles caracterizaram medidas estáticas da escápula, tá? Então, todas as avaliações estáticas. Então, por exemplo, a pessoa vai, você mede a distância do bordo medial da escápula da coluna vertebral e pede para a pessoa erguer o braço. Aí você vê essa distância e vê a diferença, de ver o quanto que abduziu, né? Então, e aí, antigamente, faziam muito essas pesquisas, tá? Com relação a essa questão estática. Não que não vale a pena, tá? Dá informações sobre a gente, sobre a condição da estabilidade estática, do controle estático. O que que a gente tem que saber? O que que é controle estático, pessoal? Quando eu elevo o braço, mas elevo 45 graus de inflexão, a escápula não faz movimento. Ela tem que ficar parada. Quando eu elevo o braço e faço 30 graus de abdução, a escápula tem que ficar parada. Ah, mas a escápula abriu, a escápula abduziu. Isso mostra uma ineficiência dos músculos de controle escapular em uma condição que a escápula não tem que fazer movimento. O que é o movimento? É o ritmo escapulohumeral. Lembra que a gente aprende na cinesiologia básica que depois de 30 graus de abdução do braço, a cada 2 graus de abdução, a escápula tem que rodar 1 grau superiormente, tá? Então, até 30 graus, a escápula não precisa rodar, não precisa ter o ritmo escapulo-humeral. Até 45 graus de flexão, a escápula não precisa rodar, não tem o ritmo escapulo-humeral, tá? Então, hoje em dia, aponta-se o quê? A importância, a necessidade de a gente fazer a avaliação da escápula no contexto dinâmico. Porque é complexo, é uma atuação 3D, é um posicionamento multiplanar que está entre o plano frontal e o plano sagital, que oferta a possibilidade de movimento para o húmero nos 3 planos e 3 eixos de movimento. Então, as avaliações dinâmicas são mais indicadas para a gente entender o contexto da escápula daquele indivíduo que a gente está avaliando. Tá? E olha que interessante, esse é um contexto que a gente vai aprender, uma definição do Ciássia, Kibler. Kibler e Ciássia
eles são grandes pesquisadores, eles que ditam, por exemplo, a ciência em torno do controle do movimento escapular. Tá? Isso vai ser muito importante, porque a última revisão que eu peguei aqui que eu vou apresentar é de 2022, e são deles. Então, eles há anos estudam movimento, controle escapular. E aí a gente tem a discinese. O que é discinese? Tá? Essa é a terminologia que é utilizada para a escápula. Principalmente, tudo que é dis é alteração. Então, discinese, alteração. Disfunção, disfunção do movimento, é alteração da função do movimento. Tá? Então, tudo que começa com o prefixo dis é alteração. Kinesis, movimento, né? Cinesiologia vem do termo kinesis também. E ele coloca o Kibler e o Ciassa em 2010 já. Que é uma alteração tanto do posicionamento, que ele fala de forma estática, com relação ao movimento. A apresentação da projeção da borda medial ou ângulo inferior da escápula, estática em movimento. Elevação precoce, eu vou elevar o braço, a escápula eleva precocemente. Ou eu abaixo o braço, a escápula não acompanha o ritmo do braço, tá? Então, são algumas alterações que a gente encontra nesse contexto do controle escapular. E aí, o que a gente observa? Eu falo de cinese ou de cinesia? O termo que é quando eu tenho uma falta de um controle muscular, é de cinese. Quando que é de cinesia? Quando a pessoa, por exemplo, teve uma fratura e rompeu um nervo. Ou mulheres principalmente, quando ela faz a cirurgia de mastectomia, eles cortam o nervo torácico longo. E o nervo torácico longo é o nervo que inerva o serrátil. E aí o serrátil ele é responsável por manter a escápula protraída contra o tórax. Então, se o serrátil está disfuncional, a escápula se desgruda. Tá? Então, discinesia é associada a alguma causa neurológica. Alteração de função muscular sem nenhum comprometimento neural, nervoso, é a discinese. E essa figura é clássica do nosso grande Newman, que eu sempre falo para vocês, ó, compra esse livro, já mandei no grupo, tá? É o livro de cabeceira, o livro assim de consulta, o livro que mais completo nesse contexto. E ele fala, não vou entrar em detalhes, mas para você levar o braço, 180 graus, olha quantos graus que acontecem nas articulações adjacentes. Quais? Externo-clavicular, acrômio-clavicular, escápulo-torácica e glenomeral. Tá? Então, olha que interessante, né? Por exemplo, na escápula, ela tem que inclinar posterior, ela tem que rodar externa, ela tem que rodar superior. Tudo isso para você fazer um movimento de máxima flexão, tá? 180 graus. Sendo que em 180 graus de flexão de ombros, do jeito que eu estou aqui, 60 graus ocorre na articulação escápulo-torácica em rotação superior e 120 graus na glenomeral. E para que eu complete essa amplitude, eu tenho que rodar meu húmero 45 graus, eu tenho que fazer uma rotação posterior, uma elevação e uma retração clavicular, tá? Então, se eu tiver alguma alteração em um desses movimentos, eu vou comprometer a qualidade da minha movimentação do meu membro superior, tá? Então, é muito importante a gente saber disso. Vou fazer um parênteses, vou mostrar só uma coisa para vocês aqui, tá? Que é uma aula, vou aproveitar, vou ver se eu tenho aqui, só para a gente ver, se eu tenho aqui exercícios corretivos, que eu mostro para vocês o comprometimento de uma outra, essa aqui é a minha aula que eu faço de exercícios corretivos, tá? Olha que interessante para ver esse comprometimento da cintura escapular. Deixa eu só achar aqui para vocês. Periri, 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 olha que interessante, ó. Olha essa imagem. Esse foi um aluno da pós de Bodybuilding Coach, que ele caiu, teve um acidente de moto e fraturou a clavícula. Então, ele imobilizou a clavícula. Lembra que a clavícula precisa fazer movimentação para elevar o braço? Olha como ele fazia elevação lateral. E aí ele fraturou a clavícula. Olha o depois, tá? O braço direito dele. Ó, tá vendo que ele faz uma escoliose? Ele não consegue levar o braço porque comprometeu. Eu preciso de movimento em todo o complexo articular para conseguir
de forma fina, né, refinada, levar o meu braço em flexão. Se eu comprometo a movimentação da minha clavícula, vou ter padrão de compensação. A haste limitou no caso, tá? Então, é por isso que é importante, é um caso bem emblemático do porquê dessa importância desse conjunto de articulação, tá? E olha que interessante, isso aqui é um estudo do Kibler, tá? Que ele catalogou a movimentação escapular. São os mesmos autores, eu peguei a definição de 2010, o Kibler, né? Ele pegou e ele fez uma classificação do movimento escapular. De acordo com o movimento que a pessoa realizava em elevar o braço, dava para... Ele categorizou alguns tipos de movimento escapular e classificou em quatro tipos, sendo que o tipo 4 é o normal. Quando a pessoa eleva o braço, a escápula roda superior, a pessoa abaixa o braço, ela roda inferior, escápula bonitinha acoplada contra o tórax, tá? Faz uma leve abdução e rotação, uma leve adução e rotação inferior. E aí ele catalogou em tipos de alteração. Tipo um é que quando a pessoa, principalmente na fase excêntrica, a escápula entra em tilt. O que é o tilt? É a inclinação. E você fica visível a borda inferior da escápula aqui. Ou, número 2, borda medial. A pessoa apresenta na movimentação do membro superior, a borda medial fica mais evidente. Ou a 3, pessoa faz o shrug, né? Faz encolhimento de ombro, usa muito trapézio nessa movimentação, tá? E aí eu peguei alguns tipos, né? E aí a gente teve essa em 2000 e acredito que é 2009 esse artigo, o McClure, tá? Ele, outro pesquisador, ele fez a concordância dessas avaliações, desse diagnóstico entre avaliadores. O que quer dizer isso? Imagina que eu treino o Breno e treino o Sami para fazer a avaliação da escápula e pego um aluno. Eles foram treinados, eles sabem diferenciar o tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Eles sabem toda a definição, foram treinados. Mas beleza, eu coloco em dinâmica, em momentos separados e peço, filmo o aluno e peço assim, ó, durante essa filmagem, me fala que tipo de cinese escapular ou de movimento escapular essa pessoa apresenta. O que nesse artigo o McClure concluiu? Que teve uma concordância baixa. O quê? O Breno falou uma coisa, o Sami falou outra, tá? Eles não coincidiram, não bateu o diagnóstico. Eles tiveram treinamento, eles sabiam a classificação, mas na prática, entre avaliadores treinados, os resultados tiveram baixa concordância, tá? Aqui, só para a gente ver, eu peguei alguns exemplos desses movimentos. Então, a gente pode fazer tanto na flexão quanto na abdução. Movimentos de flexão do ombro geralmente são mais fáceis para a gente identificar disfunções da na movimentação escapular. Mas aqui é um ritmo normal, ó. Quando o menino leva o braço, a escápula roda superior. Quando ele abaixa, a escápula roda inferior, tá? Não desgruda da pele. É um movimento classificado ali como normal. Roda superior, escápula acompanha o braço, roda inferior, tá? Agora, esse é o tipo 4, é o tipo normal. E aí o tipo 1, lembra da projeção da borda inferior no final da flexão? Vamos ver o que acontece. Ó, principalmente no final da fase excêntrica, a borda inferior vai dizer oi para a gente. Que mostra um tensionamento muito grande, principalmente ali da peitoral menor, né? Perfeito. E o próximo? Olha aqui, estaticamente, a gente já vê o que, ó, o bordo medial da escápula. Bem acentuado. No dinâmico, fica mais evidente ainda. Esse é o tipo 2. E o tipo 3? O trapézio, lembra?
Olha o braço direito, o braço esquerdo, desculpa. Principalmente no final da excêntrica. Olha como a escápula bate na orelha dele, quase. Tá vendo essa elevação? Tá? Mostra uma falta de contenção dos outros trapézios e uma hiperatividade desse trapézio mais superior. Beleza, né? Então, esses quatro tipos, eu peguei alguns quatro exemplos que eu sempre uso ali, tá? Para associar a classificação do Kibler. Mas o que que aconteceu, na verdade, né? Casos como esse aqui, casos reais ali, casos que confundem tudo. Eu sempre pergunto, qual discinese que é? Olha esse caso, ó. Principalmente o braço esquerdo. Ó como tem um atraso da rotação superior da escápula e que a escápula volta muito precoce com o braço, ó. Não, a gente sabe que não está normal, que está alterado alguma coisa aí, né? O movimento do braço com a escápula. Ó como entra mais rápido. Mas para classificar entre tipo um, 2 e 3 fica mais difícil, tá? A gente sabe, se eu perguntar, tem cinese? Todo mundo aqui, sim, 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 sim. Mas qual que é o tipo? Ah, vai ser um, dois. Vai ter uma certa divergência aí no grupo, tá? Pensando nisso, tá? O trabalho do próprio McClure, quando ele fez a avaliação entre os avaliadores, que ele chegou à conclusão? Em facilitar a parada em falar a pessoa tem um movimento escapular normal ou tem uma discinese óbvia. Então, é uma classificação dicotômica. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha ou não tenha, a premissa do tratamento segue praticamente as mesmas recomendações, as mesmas diretrizes, tá? Então, ficar brigando se é um, se é dois, se é três, o importante é a gente melhorar esse contexto da cintura escapular como um todo. Então, por isso que ele facilitou para ter uma concordância melhor entre os avaliadores e seguir o tratamento sem ficar perdendo tempo em alguns diagnósticos muito apurados que, no fim das contas, não vai ter muita diferença, tá? E quando a gente pensa na discinese com relação à dor, ele é mais complexo, tá? É um dos parâmetros que a gente pode relacionar, e não necessariamente, porque tem pessoas que têm discinese e não têm dor no ombro, tá? Então, mas tem risco de ter dor? Depende, tá? Depende da carga ofertada, do que a pessoa faz, e principalmente se ela trabalha musculatura profunda, escapular. Isso é um dos graus. Tem pessoas que não respondem, não vai melhorar o ritmo totalmente, mas só de você começar a trabalhar a musculatura profunda escapular, tá? Musculatura da romboides, musculatura trapézio médio, trapézio inferior, você já tem uma melhora, né? Serrátil, principalmente, é um músculo que é muito necessário. Eu sempre falo, o serrátil é o glúteo da escápula. O serrátil está para a cintura escapular, assim como o glúteo está para a cintura pélvica, tá? Se eu quero colocar dor no ombro, aí a minha investigação tem que ser mais abrangente. Eu tenho que utilizar testes de força muscular, testes de função, testes de assistência e retração escapular, alguma avaliação neurológica, alguma deformidade que vai impactar nessa movimentação escapular, entre outras questões, tá? Testes escapulares de assistência e retração, o que que é? Imagina que eu vou elevar o braço, ai, dói, 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 não consigo. E aí você, como terapeuta, fala, peraí, Fêner, você vai lá e ajuda a escápula, a rodar a escápula superiormente. Ah, puxa, aliviou, consigo fazer, tá? Então, talvez seja esse déficit dessa rotação escapular que me auxilie a fazer o movimento. E se eu melhorar essa rotação da escápula, consequentemente, consigo levar o braço com menos dor. Por que que eu falei que pode ser? Tá? Porque tem alguns autores hoje em dia que falam que a própria mão do paciente, a sensação de segurança, a mão do avaliador ou do médico, a sensação de segurança é passada para o indivíduo e aí ele consegue ter uma liberdade, consegue completar o arco de movimento melhor, tá? A retração é a mesma coisa. Eu vou levantar o braço, puta, tá doido, dói, 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 dói. O que que acontece? O terapeuta vai lá, peraí, deixa eu fixar a sua escápula. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar o braço e vou apertar a escápula contra o tórax. Agora movimento o braço. Ah, não, agora você acertou a posição da minha escápula, agora consigo levar. Mesma coisa, tá? Possivelmente, a gente pode colocar que a deficiência desses músculos que deveriam fazer a rotação superior
Quem? Serrátil. A protração, também o serrátil, romboides, tá? Complexo romboserrátil. Fixando a minha escápula, eu tenho uma liberdade melhor da movimentação do membro superior. Então, pode ser que a segurança que o terapeuta passa ali de fixar ajude, mas também pode ser se tiver músculos mais eficientes, que às vezes podem não necessariamente corrigir o movimento, mas só desse músculo estar mais presente, mais ativo, participar mais, ele contribuiria para que o movimento escapular fosse realizado de uma forma mais limpa e menos com impacto, né? Menos impacto em tecidos inflamados e dolorosos. Ok. As rotações de ombro também, né? Observa as impactações, né? Pessoas que têm limitação, principalmente em rotação interna, a pessoa que não consegue rodar internamente, tem uma rigidez capsular, consequentemente, possivelmente há uma translação anterior do húmero com relação à glenoide, que a gente chama de slide anterior da cabeça do húmero, e isso pode ser uma condição que afetaria a condição de impacto, né? E essa pessoa não roda externo também, né? Uma condição que contribui ainda mais para essa questão, associada à rigidez interna, que causa uma rotação interna escapular que vai desencadear no alamento, associada a uma impossibilidade, uma tensão muito grande de músculos, principalmente peitoral maior e o vilão peitoral menor. Beleza pura. Até aqui tudo certo, pessoal? Olha lá, tilt, boa, anterior da escápula, são sinônimos, não necessariamente, tá? Mas geralmente quem tem sinais de grau 1, Sami, apresenta a questão do tilt no final, que a escápula inclina anteriormente, tá? Não necessariamente, mas eu acho bem coerente o que você colocou. O tipo 2 seria o serrátil, o complexo rombo-serrátil, tá? Outra coisa que do tipo 2, Michael, é ver o tórax. Porque o tórax, se a pessoa é muito retificada, a borda medial ela fica muito evidente. Não por conta de alguma alteração muscular, mas por conta da escápula, da coluna ser muito reta, e aí a escápula ela fica posicionada na diagonal e a borda medial fica evidente. Então, talvez aí olhar a mobilidade da coluna e nem tanto a questão do tórax, tá? Olha que interessante, tá? A gente teve esse trabalho que foi essa Paula Ludwig, eu já tive a oportunidade de conhecê-la. Ela é uma brasileira de São Carlos e ela estuda escápula também. Estuda todo, tipo assim, ela é uma grande pesquisadora dessa área, da Universidade Federal de São Carlos. E ela publicou esse artigo que ela foi bem impactante em 2017, que ela primeiro ela colocou o paradigma do diagnóstico do sistema de movimentação escapular e sua classificação. O que que ela retribuiu, né? Ela colocou, né? Tipo assim, uma dor do ombro que não teve trauma. Se a gente teve alguma causa mecânica, alguma alteração mecânica, a gente tem que saber, será que algum movimento, alguma anormalidade do movimento escapular? Então, quais fatores de 2017? Quais fatores do movimento escápulo-torácico de anormalidade que pode, por questão mecânica, causar uma dor no ombro que não teve trauma? Então ela colocou, olha aqui, ó, insuficiente rotação superior da escápula. Quando a escápula não roda superior, não roda inferior, tá? Eu diminuo a eficiência muscular. Eu tenho que rodar superior para quê? Melhorar, né? Garantir meu ritmo escapulohumeral, melhorar a relação força-comprimento dos músculos que mantém ali a coaptação, a conectividade entre a cabeça do húmero e a escápula. E olha esse ponto aqui. Aí, lembra que eu falei? A escápula tem que fazer o tilt posterior. Se ela está muito em tilt anterior, a pessoa eleva o braço, ela mantém esse padrão de tilt anterior da escápula, de inclinação anterior, vai comprimir, vai aumentar o grau de compressão do húmero contra o acrômio, vai aumentar a tensão no húmero do húmero contra acrômio. E outra questão, a excessiva rotação interna. O que é rotação interna? É o ombro aqui, ó.
rotação interna, eu tenho esse ombro protuso, associado ao ombro protuso. Também vai mudar o grau de conexão principalmente do tubérculo maior embaixo do teto acromial, aumentando a compressão em bursa em tendão, principalmente de bíceps e supraespinhoso, tá? E aqui mostra uma excessiva elevação clavicular, que mostra o quê? Uma tensão excessiva de elevador da escápula e trapézio superior, né? Contudo, esse contexto mostra também uma alteração na sincronia, na melhora desse contexto do movimento escapular, tá? Agora, se a gente tem alguns movimentos, né, do húmero anormais, sem considerar esses movimentos escapulares, eu posso ver a hipomobilidade. Tá? Então, são padrões associados a questões que podem levar a causas mecânicas. A pessoa, o que é hipermóvel? Né? A pessoa que. A gente até falou isso no grupo, tem um score muito grande ali, as articulações muito móveis ali. Esse é o padrão também de ou restrições de movimento, né? Os dois termos das amplitudes exageradas para deficiência ou para o excesso de realização de movimentos são comprometedores do melhor controle da questão escapular, tá? Outras questões interessantes, tá? Por causa que não tem origem no ombro e que pode causar dor no ombro, a postura da cervical. Postura cervical e torácica, tá? Então, vai comprometer a questão do ombro. Tá? Cervical, por quê? Muitos dos músculos escalenos, elevador da escápula, têm origem na coluna e na escápula. E olha que é interessante, né? Por causa não mecânica, isso é o grande padrão, pela questão biopsicossocial. Isso tem uma moda muito grande, que chegou a ponto dos fisioterapeutas ignorarem a mecânica. Tá? É o quê? Imagina que eu e o Breno temos rotinas completamente semelhantes no nosso dia a dia, mas eu tenho dor no ombro e o Breno não. E a gente faz a mesma coisa. Tá? A gente tem o mesmo padrão de anatômico, tudo igual. Mas eu tenho dor no ombro e o Breno não. Mas o que acontece? Então, entra a questão do biopsicossocial, que é o quê? É levar a questão da dor, a gente está falando sobre dor, sem trauma, levando em consideração as características do indivíduo. Poxa, eu tenho dor no ombro e o Breno não, mas eu sou sedentário, eu sou fumante, eu sou estressado, eu encho a cara, eu durmo mal, tá? Então, assim, são fatores referentes ao meu estilo de vida que podem reforçar esse mecanismo de dor. Tá? Então, a gente leva em consideração isso, tá? Doenças, não doenças, né? Mas quadros depressivos, tudo isso tende a deixar a pessoa mais sensível a essa questão da dor. Então, por isso que é o contexto, o ser humano como um todo, principalmente quando a gente fala em dor crônica, tá? Olha que interessante, né? Aí ela destrincha um pouco mais. Se eu tenho uma rotação escapular superior insuficiente, quem que está fraco? Serrátil, trapézio, principalmente trapézio quem? Inferior, né? Trapézio médio. Se eu tenho um tilt posterior ineficiente, quem que está fraco? Qual o serrátil, tá? Se eu tenho uma rotação interna escapular excessiva, quem que está fraco? Trapézio, tá? Médio e lower, né? O inferior. Quem que está forte? Peitoral menor, tá? Se eu tenho uma elevação da clavícula excessiva, quem que está bombando? Trapézio superior, tá? Olha que interessante, tá? Esse é o contexto 2017, essa atualização. Olha que interessante, isso aqui é uma questão que a gente vê a importância do serrátil, tá? É um outro, tem no livro do Newman e é um artigo também que ele trouxe, acredito que foi em 2019, 2019 mesmo. Olha que interessante, se eu não tenho uma rotação escapular eficiente, superior, em 70 graus de abdução do braço, do braço com relação ao corpo, que 20 graus deveria ser na escápula torácica e 50 na glenomeral, acaba sendo o quê? 90
na glenomeral, em 70 graus, aqui é 50, aqui é 90. Nessa posição, com a escápula dessa maneira, os músculos escápulo-humerais que saem da escápula e conectam no húmero já estão contraídos. Se o músculo já está contraído, ele perde a melhor relação de controle da escápula. Essa escápula tem mais jeito do que de sofrer compressões, de não ter um movimento direcionado, e aí bater ali, né, o húmero contra a croma e causar impactações. E para estética, pior ainda. Se a pessoa vai treinar ombro e tem a escápula assim, não vai sair deltoide nunca, velho. Ele vai ficar com trapézio grande com deltoide mirrado. Eu tenho que melhorar meu ritmo escapulohumeral para daí sim crescer o músculo superficial. Isso que é muito importante. Por isso que a gente tem que trabalhar musculatura profunda antes de trabalhar superficial. Senão a pessoa agrega massa muscular, mas fica com trapezão, não sai ombro, enfim, acaba causando essas dismorfias aí, físicas e posturais e estéticas. Olha que interessante, aqui são ideias, trabalhos, né, do próprio Newman de trabalho de serrátil anterior. Hoje em dia, quer trabalhar serrátil anterior, não é interessante trabalhar tanto em cadeia aberta, tá? Mas trabalha em cadeia fechada, movimento de flexão. Quem for do curso em Cascavel, eu vou mostrar o porquê, tá? Eu já adianto que é porque o quê? Você tem o tronco, a força de tronco, ela vai repercutir na estabilização dos músculos escapulares. Perfeito. Tem forma de tentar trazer essa prancha, esse push-up de forma mais eficiente? Tem, tá? Mas isso que é o canal. Esses exercícios, por exemplo, como é que os hugs, né, que a gente fala, é interessante? Os os socos, né? São interessantes? São, mas não para todo mundo, tá? Por quê? Porque talvez quando a pessoa tem um ombro muito protuso, você não tem que protrair ainda mais o ombro. Você tem que trabalhar o serrátil numa condição excêntrica, alongada, porque ele já fica muito tempo numa condição concêntrica, tá? Então, por isso que eu falo, esses exercícios de tronco com movimentação do membro superior, do membro inferior, são incríveis, porque se trabalha serrátil, trabalhando o tronco, eu tenho uma conexão direta entre os músculos do tronco e o meu serrátil. Isso é muito importante, tá? Por isso que trabalhar cintura escapular, controle da cintura escapular, com o braço apoiado no chão, em posição de prancha, quatro apoios, é o que há, tá? Também temos ali, né, aqueles movimentos, principalmente associados, eu gosto muito disso aqui, ó, de você fazer os wall slides. Ah, tem o wall slide, enfim. Por quê? Porque aumenta o repertório motor. Você trabalha a estabilização e trabalha a movimentação, porque a escápula tem que rodar superiormente. Eu estabilizo e dou um direcionamento. Lembra, eu tenho que trabalhar o músculo em variadas ações, porque é assim que ele responde à nossa movimentação do cotidiano, da funcionalidade porque eu vou elevar o braço, Então, eu tenho que aumentar o repertório motor para esse músculo aumentar o seu grau de eficiência no gesto para ele responder como a gente precisa dele que ele faça nas atividades diárias, tá? Aqui outros artigos, né? Olha que interessante. Aqui ele mostrou que, por exemplo, nesse artigo, o contrário do que eu falei agora, que o soco foi mais interessante para isolar o serrátil, porque tanto as variações de push-up na parede e no chão trabalhou o serrátil, mas teve muita função de peitoral menor. Mas e aí? E aí que vai trabalhar peitoral menor mesmo. Peitoral menor é protrador de ombro, assim como o serrátil. Mas por isso que a gente fala, é o contexto do treino que vale a pena e dá para adaptar. Eu não vou fazer a protração completa, eu vou fazer o máximo da retração e uma protração incompleta. Assim eu vou trabalhar meu serrátil privilegiando a fase excêntrica. Vou estirar o fuso para que esse músculo possa responder. No curso, eu vou mostrar exemplo prático disso aí. Eu acho que é muito importante. Como é que eu trabalho? Ele fecha a escápula e aí eu não protraio tudo, tá? Por isso que eu faço. Vai descer na flexão, braço colado no corpo. Por quê? Porque se eu abrir muito o braço, a escápula não consegue retrair, porque ela roda superiormente. Então, o braço tem que ser mais fechado, até 30 graus. Daí eu fecho completamente a escápula. Então, toda vez que eu vou começar a fazer flexão de braço, primeira coisa, fecho tudo. Daí desço.
e empurro o chão. Fecho tudo, desço, empurro o chão. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui a pessoa já tem. Já tem o componente do serrátil em posição de encurtamento. Tá? E aqui um outro estudo que viu a parada. O que que é melhor eu fazer? O flexão de braço numa bola, meia bola, aqui no Bozu, ou com a perna instável? O estudo viu que é melhor fazer com a perna instável, porque se eu fizer com a perna fora, o tronco aumenta a ativação do abdômen e, consequentemente, lembra, abdômen, serrátil. Lógico que isso faz de forma progressiva, tá? Agora, se eu fizer com o membro superior instável, numa pessoa que está tentando recuperar a sincronia do movimento escapular, vai bombar trapézio superior. Trapézio superior vai roubar toda a ação do serrátil, tá? Então seria melhor fazer controles de tronco, primariamente com oscilação ou do membro ali e tal, e não colocar, não fazer na bola a flexão de braço, ou na meia bola, ou em qualquer instabilidade, porque senão o trapézio, que já naturalmente é estimulado, aí que ele vai mesmo, contrair de tudo que é jeito, porque ele vai tentar utilizar, fazer alguma força ali para manter essa estabilidade dessa articulação da escápula. E aqui também, né? Olha que interessante. Comparou push-up, aqui ele viu uma menor participação do peitoral em eletromiografia do braço para cima, tá? Isso aí é uma questão, é lógica, né? Porque daqui o peitoral em todo, ele faz a flexão de ombro. O peitoral faz a flexão de ombro, mas daqui de 90 graus para cima, o músculo não empurra, ele só puxa. Como eu encurtei o peitoral completamente quando meu braço está na linha do ombro, então o peitoral ele fica inativo. E o que que me ajuda a subir o braço? O serrátil. Então, o serrátil ele tem mais ação de 90 graus para cima do que o peitoral. O peitoral teria nas outras angulações, ele ajuda a fazer a flexão de ombro. O serrátil também, tá? Mas o peitoral leva vantagem porque ele já tem um grau de estimulação maior por si só nas atividades do cotidiano. Então, ele observou, e eu gosto muito do wall slide, do wall ball slide, ou enfim, para quê? Para ensinar, para dar repertório para movimento que a gente precisa fazer de rotação superior escapular. Aqui, olha que interessante, são outros exercícios, tá, estáticos, que na revista, esse é um artigo antigo, tá? Que ele observou o quê, né? Alguns movimentos em decúbito. Qual que é o objetivo de trabalhar deitado aqui, tá? Olha o Yankee, o alboizar indicado pensando na relação serrátil e peitoral. O artigo disse exatamente isso, tá? É lógico, Yankee, que eu vejo o contexto do treino, porque não dá para isolar. Se a gente pensar, todo mundo fala assim, faz a puxada média supinada. Puxa, excelente para trapézio, mas também vai trabalhar peitoral, menor. Mas, então, não serve? Serve, porque o contexto do treino leva em mais vantagem para esse controle escapular, tá? Porque se isolar o exercício de um músculo específico e não ativar o outro, a gente acaba vendo melhores opções que favorecem, como eu te falei, contextualmente a seleção dos exercícios, tá? Você isolar um exercício único, bom para isso, sem trabalhar outra coisa, é meio utópico. Então, por isso que a gente fala, é o contexto do treino, com o alongamento, com a mobilidade, com os outros exercícios complementares. É que nem glúteo, né? O que é melhor para o glúteo? Elevação pélvica, agachamento. Cara, você não vai fazer só os dois. Você vai alongar, você vai fazer fase excêntrica, concêntrica, trabalhar estabilização, mobilização, e aí vai, tá? Aqui, o que que ele levou em consideração? A posição deitada no estudo. Por quê? Porque quando eu deito, eu relaxo o trapézio. O trapézio não precisa estabilizar a cabeça. E aí aumento o trapézio superior, aumenta a atividade dos outros músculos, como o trapézio médio e o trapézio inferior. Esse estudo trabalhou essa relação, né? E aí ela fazia essa flexão de ombro. Por quê? Porque quando ela está pegando o halter aqui, a tendência do braço é cair para cá. Então, para manter a estabilidade do braço, ela contrai os músculos escapulares, senão o braço cai assim. Então, ela tem que manter, né, faz movimento ativo, mas está estimulando os músculos interescapulares a ter contração, tanto na rotação, na extensão e no movimento do T invertido. Tá? Ótimo. Nessa revisão de 2022, que é a mais recente, esse tipo de abordagem já não é mais indicada. Tá? Olha que interessante. Eles mudaram, falaram assim, não é interessante trabalhar em decúbito. Por quê? Eles pegaram, né, a questão da contribuição escapular, tá?
Então, eles viram a mesma coisa. Tá? O que que pode prejudicar o movimento escapular? Né? Aqui, ó, rigidez muscular, peitoral menor, trapézio superior, latíssimo do dorso, músculos posteriores e grande dorsal. Fraqueza, né? Aqui tem alguns testes, mas aqui, ó, serrátil anterior, olha o serrátil de novo, e trapézio inferior, insuficiência. Mas aqui, ó, aqui tem outros pontos, tá? Perda de controle consciente. Então, por isso que a gente fala, dá aquele movimento que a gente faz ali, o, o T, o W, o Y, o I, né, fazendo as movimentações da cintura escapular, além de fortalecer a cintura escapular em diversos ângulos, aumenta o nível de consciência. Tá? E olha que interessante, aqui foi o primeiro artigo. Lembra da Ludwig? Ela não falou nada disso aqui, ó. Hip and core, quadril e core, fraqueza, tá? Com testes de double leg ou single leg instabilidade, séries de estabilidade. Então, ele coloca testes de tronco e quadril e relaciona com a fraqueza da cintura escapular. Tá? Além de todo aquele contexto muscular, ó, tem fratura de clavícula, deformidade na articulação, alguma alteração labral, algum comprometimento neurológico, que eu falei do nervo torácico longo, nervo espinhal acessório, algumas atrofias, ele coloca o quê? A avaliação do core, a avaliação do hip, da quadril, né? Olha que interessante. Aí, ó, olha o exame clínico da pessoa que tem alteração da movimentação escapular. A avaliação da funcionalidade do quadril e do core com testes de unilateral e bilateral, tá? Observar o desgrudamento escapular, né? A desacoplação escapular, observar a fraqueza dos músculos, tá? E principalmente, aqui está falando, ó, low row. É um testezinho que ele mostra. Esse low row associa o movimento de extensão do braço, que está associado ao controle escapular com a fraqueza do músculo do quadril, que é o glúteo. E aí, ó, aqui de novo, ó, quem que é o músculo que é o tensionados? Peitoral menor, trapézio superior, escaleno, latíssimo do dorso e outros músculos posteriores que ele coloca, que eu posso colocar na conta de deltoide posterior, por exemplo, tá? Até uma certa rigidez ali de infra e redondo menor. Loss of consciation, né? Perda de consciência, controle do movimento. E a insuficiência dos nossos brother aqui, ó, do serrátil e do trapézio inferior. Tá? E aí alguns exames de deformidade clavicular para a gente observar, instabilidade, hipermobilidade, frouxidão ligamentar, tá? Se teve fratura de clavícula ou acometimento nervoso. Então, olha o item. E olha que é o primeiro item. Está com disfunção escapular? Faz o agachamento de uma perna só. Porque você vê o controle postural, a educação de movimento, a coordenação motora como um todo no gesto motor. E associa, a gente tem conexões entre os músculos, a gente tem conexões faciais. Quando a gente estuda rotas miofaciais, a gente observa que os músculos têm conexões. E o que quer dizer isso? Né? Eu tenho fáscias que transmitem forças ou transmitem excesso de tensão ou falta de tensão para músculos adjacentes. Então, isso é muito importante nesse contexto. E aí, testes musculares, né? Tem alguns testes de força, né? Que tem uma quantificação para observar em dados, né? Do trapézio superior, do serrátil, enfim, tá? Que o artigo coloca testes com manuais ali para usa um artigo para ver um teste de força específico para os músculos escapulares. Olha o teste de roll roll, eu uso muito na prática e vou usar lá em Cascavel. É o quê? Você pede para a pessoa fazer uma extensão de ombro e ver a escápula. Ver como é que está. A escápula ficou bem posicionada na extensão de ombro.
E aí repete o teste e fala, amigo, aperta o glúteo. Já se aperta o glúteo e manda a pessoa manter a escápula estabilizada, vê se a pessoa mantém a escápula estabilizada. Se melhora com a pessoa apertar o glúteo, ele fala, opa, peraí, provavelmente é uma alteração dessa musculatura glútea que nessa fraqueza ela reverberou na cintura escapular de ter uma condição menos eficiente. Bom, aqui, né, uma identificação mostrou que 462 pacientes, 37% tinham uma base anatomopatológica, né, fratura da clavícula, tal, 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 tal. Mais 65% tinha uma falta de equilíbrio muscular, rigidez, insuficiência do serrátil, etc. Aí o artigo traz mudança na abordagem, né, do paciente, né? Então, o que que fala, né? As abordagens de tratamento, o que que tem? Terapia manual? É bom? Tem alívio da dor, né? E melhora a função, né? Causa função por causa do alívio da dor, mas não por causa da adaptação muscular que a terapia apresenta. A terapia ajuda a melhorar, mas a pessoa vai ter que fazer exercício, tá? E olha que interessante, aqui, ó, exercícios em indivíduo em pronossupino. O que que é isso? Em deitado. Eles não só isoladamente são eficientes para melhorar o movimento escapular. É bom? Dá para utilizar? Dá. Mas a gente tem que pensar em trabalhar o core também. E o core, quando a gente está deitado ou deitado na lateral, ele não trabalha. Ele trabalha mais quando a gente está de pé ou sentado. Por isso que é a abordagem que ele recomenda. Não adianta só treinar o ombro. Se eu for só treinar o ombro, que eu treine com movimentos que não fiquem contra a gravidade. Daí eu estimulo meu abdômen, meu tronco, meu core vai ajudar na cintura escapular a otimizar sua função. Bom, a abordagem de fortalecimento isolado pode não restabelecer a mobilidade e o controle escapular, pois são planares por design, e o paciente e não permite que o paciente se concentre diretamente na escápula. Então, o que que fala? Né? Trazer trabalhos, lembra que eu falei? Eu faço wall ball, eu trabalho em diferentes condições, porque né, se eu fizer o trabalho só num plano, num outro, isso fica muito diferente como é a funcionalidade da escápula, tá? Você pode acordar musculaturas, mas é legal ter uma variação de movimentos, dessa variabilidade, e isso se adequar à condição funcional, tá? E aí ele até fala, usar controle motor como foco sugere uma abordagem integrada, onde o paciente é obrigado a realizar exercícios sentados ou em pé e aprender padrões motores necessários para usar o padrão em cadeia cinemática. O que é cadeia cinemática? É o corpo todo, como a gente atua na prática, tá? E aí a escápula realmente ela fica bem posicionada e fica de uma forma consistente. O que que eu gosto de falar? Lembra com o exemplo que a gente já deu em aula? Eu já tive um professor amigo meu que ele me mostrou, olha o antes e depois da escápula da minha namorada. Daí eu vi na foto depois e falei, caramba, mas a menina estava na minha frente de vestido. E eu vi que a escápula dela continuava alterada ali, né? Ele falou, ó, na foto corrigiu, mas e na funcionalidade? Eu não quero corrigir só para um antes e depois da fotografia. Eu quero ver o que que isso melhora com relação à função do braço, como ele realmente é exigido, tá? E aqui fala, como é que eu devo tratar a pessoa, né? Então fala, né? É interessante trabalhar com cadeia cinemática fechada primeiro, braço no chão, apoio, porque você tem mais controle, tá? E você consegue acertar a sincronia da movimentação escapular. E alavanca curta. O que é alavanca curta? Se eu fazer uma elevação lateral, olha o tamanho da alavanca. Então, por isso que eu faço fechadinho, por isso que eu falo fazer push-up e remada para melhorar o controle escapular. Sentar e ficar de pé é preferível. Por quê? Porque se você faz em prono ou deitado, pode até ser bom. Eu gosto de fazer aquelas mudanças, variações ali de movimento, para isolamento e controle da cintura escapular, talvez associando a extensão de tronco. Porém, eu deitado, tipo, eu não consigo estimular o core como nas posições sentadas e em pé, tá? Manobras de alavanca posteriormente no programa. Olha, se eu vou começar a fazer elevação lateral, que elevação lateral que eu tenho que começar? No banquinho, porque eu faço uma amplitude menor de abdução. Eu não preciso rodar tanto a escápula e consigo fazer um movimento mais eficiente.
Então, das primeiras elevações laterais que eu devo fazer, a primeira na ordem é a lateral. É o banco 45 graus, porque eu faço menos movimento, preciso de menos rotação superior e começo a incentivar um padrão de movimento melhor até chegar num arco de movimento melhor, tá? E aí, quando a pessoa está tendo processo de alta, se a pessoa tem um ombro doloroso, fazer pliometria, que é trocar o braço, saltar, porque está mais associado à dinâmica funcional e eficiência de resposta de controle muscular para estabilizar a articulação. Por isso que a pliometria, em qualquer protocolo de alta esportiva, ele é utilizado, porque é funcionalidade em músculo com reação protetiva eficiente. Aqui, alguns protocolos, tá? Como o artigo coloca muito na reabilitação nesse ponto, algumas questões a gente pode trazer para a nossa realidade. O primeiro é a pessoa ensinar a pessoa a contrair os músculos da escápula. Então, aqui, ó, ele só está fechando, ó. O que é interessante? Ó, fecha, coloca para baixo. Não fecha assim. Porque geralmente a pessoa vai usar isso aqui para fechar. Ah, fechando a escápula, está fechando a escápula. Não, para baixo, né? Ombro para baixo, fecha. Ombro para baixo, fecha. Tá? Você está dando consciência para uma pessoa que tem dor, que é sedentária, ele nem sabe que tinha escápula. Nunca usou essa musculatura no dia a dia. Não tem movimento do nosso dia a dia que exige ativamente a contração dessa musculatura, tá? Para trabalhar de forma a que não seja assessorar o movimento da mão, como eu falei, tá? E aqui, ó, são tanto essa posição aqui, ó, que ele coloca remada baixa, que a pessoa usa, né, e faz uma extensão de quadril associada, né? Então, um braço para frente, apoia, tenta fazer força da perna para trás, associando a extensão do braço, para trabalhar glúteo junto. E aqui, ó, é uma posição que é o cortador de grama, que ele fala aqui, ó, o paciente faz o movimento do tronco com alavanca curta, tá? E ele estende o quadril e o tronco, tá? Então, ele, ó, aqui, o paciente é orientado peraí, o paciente, quadril de grama, o braço junto ao corpo, o paciente em pé e o braço junto ao corpo, que estivesse sustentado por uma tipóia. O paciente é orientado a estender os quadris e o tronco, seguindo a rotação para facilitar a translação e retração medial da escápula. Ah, ele usa o tronco para fazer a retração escapular, tá? Trabalhando o abdômen ali, essa mobilização do tronco para fazer a contração escapular, tá? Que mais? Aqui, esse é a manobra do roubo. Então, o paciente colocar a mão, como se fosse colocar a mão nos bolsos traseiros, movendo-se ali, movendo-se uma posição de tronco, quadril levemente, movendo-se para a posição estendida. Estende aqui, baixa e coloca como se fosse a mão no bolso de trás da calça, tá? Para trabalhar movimento da escápula quando fecha, abriu associada à movimentação de tronco, extensão de tronco para movimentação da escápula associada ao tronco. No mais, no contexto da reabilitação, tá? São novas propostas. Aqui o esgrimeiro, né? O cortador de grama, que é o braço afastado do corpo, ele como se fosse puxar o negócio e recolhe, né? O uso do tronco associado à retração escapular novamente. E aí esse é o esgrima, né? Ele está com o braço 90 graus aqui, uma alavanca mais curta, realiza um passo na lateral e retrai a escápula, utilizando o braço e o tronco novamente. Rotação de tronco, trabalho do core, associada à movimentação do braço, tá? Legal, então são propostas, né, da reabilitação que muda um pouco o paradigma de você associar movimento de tronco a movimento escapular, você otimiza a função escapular dos músculos e orientam na forma que realmente eles vão ser utilizados na função no nosso dia a dia. Tá? Esse artigo é um pouco mais um pouco mais, vou falar mais antigo, né, mas 2020, que ele fala que, tipo assim, que mesmo que você não corrija o movimento escapular, que pode ser também que você não corrija, tá? A pessoa tem uma deformidade, alguma posição torácica, uma questão estrutural que você não consegue modificar, principalmente com relação à postura torácica, mas se você dá o foco para os músculos periescapulares, você tem bom prognóstico com relação à dor, tá? Aqui eu mostro algumas imagens aqui, ó, de movimentação escapular. Olha como estava essa escápula.
Olha a volta ali, ó. Vamos ver como é que ficou. Olha como melhorou, né? Já teve um controle mais eficiente. Legal. Isso deve ter sido algum aluno que me enviou, tá? Eu esqueci, na verdade. E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Estou para perguntas. Isso é uma prévia do curso, tá? Quero mostrar isso na prática, lá em Cascavel, nas próximas aulas aí da pós também da Uniguaçu. E é isso aí, tá? Eu espero que tenha contribuído pelo menos um pouco aí para vocês aí nessa noite, pessoal que me acompanhou. Obrigado. Breno, tamo junto aí. Muito obrigado, professor. Pessoal, alguém tem uma dúvida que quer abrir aí o áudio para o professor para ele falar com vocês? Fiquem à vontade. Ó, Ninguém? o Sami colocou aqui, peraí, deixa eu ler aqui, ó. De decúbito ventral, menor participação, mas ele é o grande contribuinte do volante escapular, né, professor? Talvez essa correlação pode ter para trabalhar nessa posição, decúbito ventral. Eu gosto de trabalhar, tá, Sami, decúbito ventral. Por mais que o artigo tenha essa nova abordagem, mas principalmente lembra aquele reloginho, né? Aquela alternância das posições ali. Dá para fazer o T, dá para você começar com a alavanca curta. Você não vai fazer, por exemplo, o Y, mas faz com o braço flexionado, ó. Você tem um controle melhor ali. Dá para você ter essa contribuição em progressão. É lógico que no seu programa, mesma coisa que eu respondi para o Yankee lá, né? Você vai ter uma complementação, você vai trabalhar o core, o tronco. É que imagina que o fisioterapeuta ele vai tratar só aquela parte. E antes ele tratava só aquela parte em decúbito. A gente não. Dá outros estímulos. E aí a gente sabe o quê? Que, cara, tipo, o estímulo do quadril, controle do agachamento lateral, controle de tronco, controle da respiração, mobilidade torácica, tudo isso está no contexto da escápula do que apenas trabalhar romboide ou serrátil, tá? Eu acho que essa que é a extrapolação que a gente pode fazer para a nossa realidade.